A gente fala sobre as eleições em São Paulo. O Instituto Datafolha divulgou nesta quinta-feira mais uma pesquisa sobre a corrida pela Prefeitura da capital paulista. A repórter Álvaro Nocera chega agora aqui ao Jornal Jovem Pan. Quais os números? Temos um empate técnico na liderança. Explica pra gente. Boa noite para você e bem-vindo. Muito boa noite para você, Thiago. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal Jovem Pan. Exatamente, nós temos um empate técnico triplo. Lembrando que essa é a primeira pesquisa Datafolha após a veiculação das propagandas eleitorais nas emissoras de rádio e TV. Guilherme Boulos, do PSOL, aparece liderando a pesquisa com 23% das intenções de voto. Ele manteve a porcentagem do último registro. Ricardo Nunes, do MDB, aparece com 22%. Ele subiu 4 pontos percentuais. E Pablo Marçal, do PRTB, fecha os 3 primeiros também com 22%. Ele subiu 1 ponto percentual. Na sequência, vem Tabata Amaral, do PSB, com 9%. José Luiz da Atena, do PSDB, com 7%. Ele que caiu 3 pontos desde o último registro. Marina Helena, do Novo, com 3% dos votos. Bebeto Haddad, do DC, e Ricardo Senesi, da Unidade Popular, possuem 1% cada. João Pimenta, do PCO, e Altino Prazeres não pontuaram. Brancos e nulos, 8%, e não responderam 4%. Thiago. Diz como é que ficou o cenário. E no Rio de Janeiro, Eduardo Paes aumentou a sua distância para os seus adversários. O candidato do PDT lidera com 59% das intenções de voto. Alexandre Ramagem, do PL, na segunda colocação, com 11%. Tarcísio Mota, do PSOL, 6%. Rodrigo Amorim, do União Brasil, aparece com 2%. Mas a Justiça Eleitoral hoje ela indeferiu a candidatura de Rodrigo Amorim. A Justiça determinou a inelegibilidade pelo crime de violência política de gênero cometido contra a vereadora Beni Brioli. Marcelo Queiroz, do PP, Ciro Garcia, do PSTU, Juliette Pantoja, do Unidade Popular e Carol Esponza, do Novo, todos com 1% das intenções de voto. Henrique Simonardi, do PCO, não pontuou. Brancos e nulos, 11%. Não sabem ou não responderam, 7%. Volto com você, Thiago. Os números do Datafolha com o Álvaro Nocera, São Paulo e Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho você volta aqui no Jornal Jovem Pan. E só destacando aqui em São Paulo, o levantamento do Datafolha foi registrado no TSE como SP 03608/2024. E o Datafolha fez 1.204 entrevistas entre os dias 3 e 4 de setembro. No Rio de Janeiro, a pesquisa foi registrada no TSE como RJ 07390/2024 e foram 1.106 entrevistas presenciais também entre os dias 3 e 4 de setembro e nos dois estudos a margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, o nível de confiança chega a 95%. Bom, Dora Kramer, primeiro vamos falar sobre São Paulo especificamente e como a data que o Datafolha informa em relação a essa pesquisa, isso mostra que esse levantamento já foi feito depois que começou a propaganda partidária obrigatória. É possível fazer alguma inferência em relação a isso ou nenhuma, Dora? A gente sempre faz, estamos aqui para fazer inferências, né? Esse é o nosso papel. Você vê que esse embate triplo, ele confirma, tem outras pesquisas que dão mais ou menos, não numericamente, mas a situação. O Datafolha anterior também já trazia esse embate triplo, mas ele tem algumas notícias boas e ruins para os candidatos. Para o Boulos, claro que é bom, que ele está ali na liderança, pela margem de erro, mas está na liderança. Para o Pablo Marçal, tem a notícia boa que ele continua no primeiro pelotão. Agora, a rejeição dele nessa pesquisa subiu 4 pontos percentuais e na anterior havia subido 4, portanto são 8, né? E ele não disparou como ele imaginava. Para o prefeito Ricardo Nunes, a pesquisa foi recebida com um alívio. Por quê? Porque, além de ter subido em relação ao levantamento anterior, o prefeito não desidratou, como havia aí uma expectativa que, por causa do avanço do Pablo Marçal no eleitorado bolsonarista e do apoio ali
tíbio, né, nem lá nem cá, do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele podia ter desidratado. Isto não aconteceu. Então, só que essa vacilação do Bolsonaro também é considerado ali dentro da campanha, tá? Claro que não oficialmente. Ele não é visto mais como o melhor e maior cabo eleitoral, justamente por causa de ser, como é que é a expressão que eu ouvi? Vacilante, né? Vai e volta. Esse lugar é ocupado pelo governador Tarcísio de Freitas, que tem se empenhado na campanha, e a aposta da campanha é a pregação do governador pelo voto útil, dado que a pesquisa de segundo turno mostra que Ricardo Nunes ganharia tanto de Boulos quanto de Bolsonaro. De Pablo Marçal. Isso. E, Vilela, de qualquer forma, com os 3 empatados mais uma vez, o que é possível esperar das próximas semanas, já praticamente na reta final da campanha eleitoral? Um aumento dos ataques, como a gente já vem acompanhando, vem tendo esse resultado, e isso nas pesquisas deve se refletir de que forma? Olha, bom, a partir de amanhã nós vamos ter 30 dias para o dia das eleições, então a expectativa é que haja realmente essa intensificação no confronto direto, no ataque direto, especialmente em um cenário de empate praticamente entre os 3 primeiros colocados nessa pesquisa. Hoje a gente vê um cenário onde você tem 2 candidaturas mais no campo do centro-direita, no campo da direita talvez empatadas, uma candidatura de Boulos na esquerda, e um elemento que também começou a surgir, que é o fato de que havia a ideia e a avaliação de que a candidatura de Boulos à esquerda seria uma candidatura que iria, de qualquer forma, para o segundo turno, onde os demais votos eles estariam brigando no campo da centro-direita. Esse empate técnico entre os 3, eles começam a fazer emergir, inclusive, uma ideia da possibilidade de que, através de um voto útil, por exemplo, de alguns setores mais ao centro, é possível se vislumbrar, inclusive, um segundo turno entre Ricardo Nunes e Pablo Marçal. Então, eu vejo que é um cenário de pesquisa que coloca todo mundo em alerta. A disputa em São Paulo, ela está, diferentemente do Rio de Janeiro, por exemplo, ela está bastante eletrizante. E só para encerrar o assunto eleição, Dora Kramer, o Rio de Janeiro, em relação a Eduardo Paes, aí ele continua nadando de braçada, né? Peraí, antes do Rio, que eu não tenho muita graça, esqueci de falar, que eu falei notícia boa e notícia ruim, a notícia para o Datena é a pior notícia, porque ele vai... Não é? A Tabata sobe, ele vai para 5º lugar. Gente, se ele... Olha, e aí traz aquele elemento de sempre, desiste ou não desiste, né? Porque aí ele pode, de repente, tomar essa decisão. E tinha esquecido de falar do Datena. Rio de Janeiro. Bom, Eduardo Paes, nada de braçada, nada. Tá? A gente está vendo aí, 59, ele tinha 60, enfim, está na mesma e os outros também não decolam. Agora, é uma garantia? Pode, sei lá. É bom a gente, se ele seguir nessa toada do jeito que ele está fazendo, ele agrega muito, a propaganda eleitoral dele é muito para cima, ao contrário da do Ramagem, que menino é um breve contra a luxúria, assim, uma coisa super apagada, tal, eu vejo porque passa aqui no Rio. Mas, enfim, ele não está numa situação de prefeitos como Eduardo Campos. Eduardo Campos bateu nesse Datafolha, se eu não me engano, 75%. O prefeito de Macapá, 91%, né? Então, tem gente em situação muito mais confortável, mas se ele seguir nessa toada, tudo indica que é primeiro turno.